Nós temos um espaço agora para tratar de Trump e o Brasil. A diplomacia brasileira, e segundo as informações nossas em Brasília, está avaliando ainda os impactos das políticas de Donald Trump na relação entre os dois países. Agora à noite, enquanto ele assinava ali uma série de decretos, ele ia conversando com os repórteres credenciados ali na Casa Branca. Aí o Trump disse, indagado sobre como seria a relação com a América Latina e também com o Brasil, ele disse o seguinte, que seria a melhor possível, e aí, abre aspas, eles precisam mais de nós do que nós deles, fecha aspas. Vamos conferir com Luciana Amaral, nossa repórter. Em Brasília, na primeira reunião ministerial do ano, o presidente Lula falou sobre Donald Trump, desejou um bom trabalho. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz. Depois de um monte de burrada do governo federal na pessoa do presidente Lula, agora, nesse momento, no seu pronunciamento, ele diz que quer paz. Mas não foi isso que ele disse quando Kamala Harris estava disputando com Donald Trump nas vésperas da eleição. Ele chamou o Donald Trump de uma pessoa que não respeitava a democracia e estava torcendo para Kamala Harris. Agora, em tom de arrependimento, ele diz que quer ter paz e não quer ter guerra com nenhum país. Veja, ele não faz nenhuma oposição ao governo de Maduro e fez oposição ao governo de Donald Trump. O tom é bem distante daquele de novembro do ano passado. Às vésperas da eleição americana, Lula disse que torcia por Kamala Harris, pensando na democracia, e que o nazismo e o fascismo estavam voltando com outra cara. Lula não foi convidado para a posse do republicano. O Brasil foi representado pela embaixadora do país nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti. Com Trump na presidência, a diplomacia brasileira vai ter que se equilibrar em meio às disputas comerciais e políticas das duas maiores potências mundiais. De um lado, a China, destino da maioria das exportações brasileiras e que vem aumentando os investimentos na América Latina. Do outro, o novo governo americano, que, sob Trump, busca retomar a influência histórica da nação no continente americano. Enquanto isso, o governo do presidente Lula continua sem linha direta com a nova equipe de Trump na Casa Branca, mantendo uma relação diplomática protocolar, bem diferente da Argentina de Javier Milei, que esteve na posse de Trump. Aí você vê a Argentina, que estava em uma crise terrível, está aos poucos começando a se ajeitar, porque começou a se aliar com um país rico e com um presidente que respeita a democracia. Enquanto isso, o presidente do Brasil, em vez de se alinhar com países ricos e democráticos, não, ele retrocede e se alinha, ainda que indiretamente, com a Venezuela, com esses países que não têm nenhum recurso e não podem trazer nada de benéfico para o Brasil. Há dúvidas sobre os impactos das relações políticas na esfera econômica. Uma das maiores preocupações do governo brasileiro é com o prometido tarifaço das importações. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A questão energética também gera incertezas. A Casa Branca anunciou que, pela segunda vez, os Estados Unidos vão se retirar do Acordo de Paris. Na posse, Trump ainda prometeu romper com as políticas que incentivavam o uso de fontes renováveis durante a gestão Biden. Com a COP30 marcada para novembro no Brasil, em Belém, fica dúvida do quanto essas medidas podem enfraquecer os esforços globais no combate à mudança climática. O BRICS não está querendo substituir o dólar por outras moedas. Eles estão discutindo, não tem nenhum papel, não tem nada decidido, estão apenas discutindo sistemas de pagamentos no comércio exterior, o que é muito diferente, mas as declarações de alto nível aqui no Brasil levaram os Estados Unidos a crer que está sendo discutida no BRICS essa questão da moeda, o que não é verdade. A COP30 também é a mesma coisa, vai ter muito problema. E para finalizar, você tem ainda dois grandes problemas que vão afetar a posição brasileira, que é a questão da Venezuela e agora essa questão do Panamá. Como o Brasil vai se posicionar nessas questões? O Brasil é um país importante aqui na região e certamente vai querer se posicionar sobre isso. Por isso que eu digo que esse momento, depois da eleição e a posse do Trump, é um momento de maior desafio da política externa brasileira nesses 4 anos do governo Lula.
E por incrível que pareça, o mais lamentável é que o presidente Lula ele não faz nenhum aceno aos Estados Unidos de que quer manter uma parceria comercial mais forte, mais robusta, ao invés de se afastar desses países antidemocráticos, como por exemplo a Venezuela, e dar um sinal aos Estados Unidos de que quer uma aproximação maior e quer estabelecer paz e unidade. Não, ele faz o contrário, ele se afasta. Triste e lamentável essa posição na pessoa do presidente Lula. É por isso que o Brasil, infelizmente, está nesse retrocesso político, econômico e social, infelizmente. Qual foi a posição do presidente Lula, se é que teve alguma em relação à eleição? O assessor trará a entrevista dele a uma emissora francesa do Lula, na qual o Lula disse que preferia a Kamala Harris. Como a Luciana trouxe na reportagem. E são coisas que o Trump leva para o fígado. Né? Isso afetou bastante olha o que afetou a relação dele com o Benjamin Netanyahu, que o Netanyahu parabenizou o Biden, que é uma coisa absolutamente normal, ainda mais com a dependência que Israel tem em relação aos Estados Unidos. Então, assim, acho que o Brasil vai pagar um preço, né, por esses alguns erros e algumas circunstâncias que o Brasil não controla. Né? Do outro lado, tem o Javier Milei como uma opção para o Trump, né, quando ele quiser se dirigir para a América do Sul, que também não é algo que está muito no radar dele. Tem o nosso aço, né, que pode sofrer. Aço e alumínio foram os que ele anunciou sobre taxação no primeiro mandato. Sim. Depois, graças a uma negociação do Bolsonaro com ele suspendeu essas sobretaxações. Agora, Bolsonaro não fará isso, Bolsonaro não está lá para fazer isso. Então, realmente, o governo brasileiro precisa se reagrupar, precisa criar uma estratégia para lidar com esse momento difícil da relação com os Estados Unidos. A grande questão é que agora o presidente é o Lula, não é mais Bolsonaro, né? Bolsonaro manteve uma relação muito boa, pacífica com os Estados Unidos quando o presidente naquela época era o Donald Trump. Mas agora o Lula é o contrário, é tudo aquilo que é negativo para o presidente dos Estados Unidos, infelizmente, né? Então, é como o jornalista disse, nós vamos colher as consequências de uma má diplomacia do Brasil com os Estados Unidos. Então, eu quis trazer esse vídeo informativo para vocês. Quero pedir a vocês, deixem seu like, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.